Olá, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da Rede Luz Espírita o advogado, professor universitário do estado da Bahia, escritor de vários livros espíritas, muitos falando sobre a mediunidade, e também palestrante, e você roda o Brasil fazendo palestras e seminários. Nós estamos recebendo Pedro Camilo, seja muito bem-vindo aos estúdios da Rede Luz Espírita. Olá, minha amiga, um abraço a todos os queridos ouvintes e telespectadores do programa. É um prazer muito grande estar aqui participando do programa pela primeira vez. E é bem isso, né? Graças ao trabalho de divulgação, ao trabalho do livro, nós temos rodado muito por aí e nesses dias estamos aqui na região. Isso, estamos recebendo ele aqui na nossa região também para o lançamento do seu livro, Obsessores, Gente como a Gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho disso, né, Pedro? Muito Porque bem. é um assunto que causa bastante curiosidade, um assunto que causa bastante dúvida. Então vamos falar uma coisa primeiro, o que é a obsessão, Pedro? Bom, Kardec vai definir a obsessão como a ação persistente de um espírito mau sobre um indivíduo. Um espírito mau. Isso, é exatamente assim que ele define. Mas é claro que a gente não pode levar o pé da letra exatamente aquilo que ele diz. Quando ele classifica o espírito como mal, ele, na verdade, quer dizer que essa ação persistente é aquela em que predomina o interesse de provocar o mal. Não é necessariamente o espírito que é mal em si, porque senão a gente vai acreditar que há indivíduos que são destinados à maldade eternamente, tá? E a ideia é exatamente, uma das ideias do livro é exatamente essa, é desmistificar a figura do obsessor como aquele indivíduo que é voltado para a maldade, para sempre, muito associado à ideia de diabo, de demônio, de um ser decaído, tá? E o que Kardec tenta dizer é exatamente isso, que num processo obsessivo, o que acontece é uma ação negativa sobre o indivíduo. De um sobre o outro. Isso, né? E que os estudos que nós realizamos, vários espíritas já há muito tempo, identificam existir não apenas na relação de encarnados de desencarnados para encarnados, mas também há outras configurações possíveis, não apenas nessa versão de espírito para a alma, do humano desencarnado, como eu tenho preferido dizer, para o humano encarnado. Bom, no título do seu livro você já coloca gente como a gente. Então pode ser encarnado ou desencarnado, não há essa diferenciação. Exatamente. A ideia do livro, partindo do texto do Hermínio Miranda, né, saudoso escritor espírita, muito conhecido, é exatamente mostrar que tanto no polo ativo da obsessão, ou seja, tanto da parte de quem pratica a obsessão, quanto do polo passivo de quem sofre a obsessão, nós temos pessoas. São dois indivíduos, são gentes, portanto, que estão ali naquele momento vivendo uma relação conflituosa, mas são pessoas. Por trás do conflito, por trás da dor, por trás de todas as consequências e de todos os efeitos, existem dois indivíduos cujas histórias se entrelaçam em algum momento. Agora, existe também aquela relação, a gente abre essa porta para o obsessor, não é isso? Perfeito, exatamente. É claro que há processos e processos obsessivos. Nós podemos dizer que a grande maioria dos processos obsessivos são fruto de desejos de vingança, ou seja, é a reação de alguém que foi ferido, cobrando do agressor inicial aquela ofensa. E aí são as configurações mais comuns, né? Por isso se dizer que, em grande medida, o obsidiado é responsável pelo processo. Porque ele quem primeiro realiza a agressão e se coloca em função de um rastro psíquico chamado culpa, na condição de ser também perseguido, de ser também ferido. Porém, a gente sabe que não só aí pode haver obsessão, há outras tantas motivações que podem levar à obsessão. Por exemplo, antipatias gratuitas. Né? Uma antipatia a alguém que não concorde com o trabalho, com a forma de pensar, com a forma de agir nosso e que pode naturalmente realizar uma perseguição. Existem processos obsessivos que se dão por identidade de propósito. Né? Então, são dois indivíduos que de alguma forma se afinizam porque desejam as mesmas coisas, porque buscam as mesmas coisas e naturalmente se conjugam. E até processos obsessivos em que, tentando ajudar, eu acabo atrapalhando. Porque até para ajudar é preciso saber ajudar, a boa vontade não é suficiente. Então, embora haja uma predominância, né, dos casos de vingança, de perseguição por conta de desforço, né, mas
a predominância existe, mas não somente aí existe obsessão. E a gente propõe exatamente alargar um pouco essa compreensão para perceber que há também aí, em outras relações, processos obsessivos. Ou seja, existe uma relação muito tênue, muito próxima entre a culpa e a mágoa e o processo obsessivo. Total. Na verdade, assim, o espírito Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, através da média Ivone Pereira, ele afirma que todo processo, toda obsessão sugere auto-obsessão. Ou seja, não há como eu sofrer uma ação de fora se não houver um movimento interno que me vulnerabilize ou que me vulnere para. E no que toca aos processos auto-obsessivos especificamente, a culpa é quem faz o papel. Olha aí a nossa responsabilidade, né? O quanto a gente precisa estar vigilante com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, para que a gente não abra portas para esse tipo de obsessão. Perfeitamente. Emmanuel, inclusive, no livro Há 2000 anos, através do Chico Xavier, Emmanuel tem uma frase que me marcou muito quando eu li o livro. Ele diz assim: se praticássemos o bem no mundo por atos, palavras e pensamentos, nem as provas nem as expiações seriam necessárias para o burilamento da alma. E aí a gente pode aproveitar a frase do Emmanuel e dizer que se praticássemos o bem por ato, palavras e pensamentos, não haveriam processos obsessivos. Nós estaríamos fora da faixa da culpa e, consequentemente, fora da faixa de possíveis agressões. Mas nós estamos aqui para isso, para evoluir, para trabalhar esses sentimentos, né? Tudo isso que a gente sente, tudo isso que a gente recebe também do mundo externo, dos nossos obsessores, enfim, para a gente trabalhar tudo isso e conseguir evoluir, né, Pedro? Perfeito. Inclusive para transformar a perspectiva da culpa. Porque se é a culpa que nos vulnerabiliza para ressignificar a experiência e as nossas próprias inclinações, nossos próprios pendores, é o ponto fundamental. Então eu preciso me enxergar como um ser a caminho. E exatamente por ser um ser a caminho ou um ser no caminho, eu preciso entender que, sobretudo nos equívocos, a partir do momento que o que me move é o desejo de aprender e é o processo em si do aprendizado, eu não tenho que me sentir culpado e, consequentemente, me punir, me macerar pelos erros praticados. Eu preciso me sentir responsável pelo que faço. E aí a responsabilidade nos lança em uma outra dimensão. Porque enquanto a culpa nos coloca no campo da autopunição, a responsabilidade nos coloca no campo da consciência e o campo da consciência nos faz ter proatividade. Então, ao invés de eu permanecer parado, me maltratando no momento em que identifico que errei, eu identifico o erro e me movimento a partir daí em dois sentidos. O de não errar novamente e o de fazer tudo possível melhor para poder compensar e construir novas realidades. Reside aí o segredo, né? Isso, exatamente, exatamente. Vamos falar um pouquinho. Existe diferença entre a obsessão de desencarnados para encarnado e de encarnado para encarnado? Bom, eu diria que a diferença está tão somente nos agentes. E aí uma das formas de classificação que trazemos no livro, né? É a obsessão quanto ao agente causador. Ela pode ser causada por um desencarnado, ela pode ser causada por um desencarnado sobre um encarnado, ela pode existir entre desencarnados, ou seja, entre os espíritos, ela pode existir de um espírito encarnado para um desencarnado, e ela pode existir como existe entre encarnados, das mais variadas formas que podemos imaginar. Por exemplo, os casos de violência doméstica contra a mulher, né, e que demonstram, e que na sua maioria revelam que não são casos isolados, são casos que persistem no tempo, são exemplos claros de obsessões. Né? Quando o homem, movido pelo ciúme, pela posse, por uma série de outros sentimentos, realiza verdadeiras campanhas persecutórias em relação às suas companheiras ou ex-companheiras e que chegam ao extremo das agressões. As agressões físicas, verbais, morais, patrimoniais e até mesmo sexuais. Então aí também há processo obsessivo. Aí há também uma perseguição, né? A causação de um mal por parte de um ser em relação a outro ser. No caso, encarnados. Mas existe obsessão. Existe obsessão, sem dúvida nenhuma. E a gente é extremamente responsável por isso. Para a gente finalizar, Pedro, Sim. Eu queria que você falasse, além do que você já falou sobre as classificações, né, que existem, mais um pouco para o nosso público, como que a gente lida com isso? Bom, nós precisamos lidar com isso primeiro com desassombro. Existe hoje no movimento espírita
e da parte de amigos, de companheiros a quem respeitamos muito, cujas ideias são respeitáveis, mas a gente precisa discutir as ideias, né? Existe por parte de alguns uma superestima dos processos obsessivos, dando um valor demais a esses processos como se eles fossem definidores de nossas existências. Na verdade, a grande proposta do Espiritismo é a autonomia do ser. É dar ao indivíduo a capacidade de ser ele quem é e de talhar os próprios caminhos. Então eu não posso transferir para a mão de quem quer que seja, de um espírito obsessor, de um espírito mentor, do que quer que a gente chame, a responsabilidade pela minha condução, pela minha vida. Então, se eu sou feliz, é claro, existe a participação, a colaboração, existe um movimento divino, mas existe eu ali no centro. Eu é que realizo a felicidade. E se eu sou infeliz, também estou no centro eu. Também é minha O responsabilidade. outro é um figurante. O outro é alguém que aparece e que se aproveita de uma fragilidade minha para contribuir. Mas o grande responsável pela minha infelicidade sou eu. Então o desassombro está aí. Não são os obsessores os responsáveis pelo meu sofrimento. Sou eu. Eu sou aquele que me coloco na condição de. Então, a primeira coisa é essa, é o desassombro. Segundo, identificada a possibilidade de um processo obsessivo, eu preciso não me deixar amolentar e me entregar ao processo. Eu preciso me movimentar para sair dele. E para sair dele, existe um processo, um caminho que é meu, mas existe também de minha parte a necessidade de compreender que preciso de ajuda. E eu preciso de ajuda não apenas espiritual, e eu posso encontrar no centro espírita, na igreja, qualquer grupo que proporcione isso, mas existe também uma ajuda física, material especializada em médicos, em psicólogos, em psiquiatras, que não podem ser deixados de mão a depender do processo. Junto a isso, eu preciso conjugar os esforços. E aí, na terapêutica espírita, mudar a minha perspectiva, mudar de pensamento. Eu tenho que aprender a pensar diferente. Então eu tenho que ler coisas novas, eu tenho que arejar a mente, fazer exercício físico, assistir palestras, ler bons livros. Eu preciso receber passes, porque os passes promovem um tratamento energético e isso vai me ajudar no reequilíbrio. Eu preciso fazer estudo do Evangelho no lar, porque isso cria dentro de casa um clima favorável, um ambiente seguro, uma rede de proteção. E eu preciso também ser tratado pela terapêutica da desobsessão nas casas espíritas. Então, o conjunto dessas medidas será a grande aliada ou o grande aliado do indivíduo para sair do processo e entender-se como ser responsável e entender-se como ser capaz de felicidade. O fundamental é a gente compreender tudo isso que o Pedro falou, né? Eu acho que ler o livro, entender como funciona a obsessão, de quais são as classificações em que ela se dá na nossa existência, né? E aí procurar ajuda, procurar se ajudar e procurar ajudar quem está ao nosso lado, porque um obsessor é um irmão que está precisando de ajuda também. Exatamente, meu amigo. O obsessor também é gente. E é gente que precisa ser vista em sua dor, em sua dificuldade e, acima de tudo, entender que talvez aquele gesto seja um grito de socorro, escondido por trás de um grito. Como que a gente acha o seu livro, Pedro? Bom, é possível encontrá-lo no site da La Chatre, né, que é a editora, www.lachatre.com.br. Também é possível achar nos grandes distribuidores de livros espíritas, nas livrarias, né, inclusive na livraria da USA, em São José do Rio Preto, ele também é encontrado, e na livraria de seu centro espírita você também pode encontrar ou pedir. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios da Rede Luz Espírita. Seja bem-vindo à nossa região. Muito obrigado. Seja bem-vindo aqui à nossa casa e volte sempre e continue nos ajudando e nos instruindo com informações tão preciosas. Eu que agradeço pela oportunidade, deixo um grande abraço e quem sabe a gente se encontra por aí. Com certeza nos encontraremos. Muito obrigada.